baseado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Olá, crianças! Estamos aqui para mais um momento do Nova Geração. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia para acompanhar junto comigo a história de hoje. Vocês estão vendo que a gente tem aqui um cenário bem especial e vamos aprender sobre isso hoje. Nós vamos então pegar a Bíblia e abrir agora no Salmo 23. Se você já está com a sua Bíblia aí, procura na sua Bíblia o Salmo 23. A minha já está aqui aberta. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido e talvez você já tenha lido ou escutado falar dele alguma vez. Mas hoje nós vamos estudar ele de uma forma bem diferente. Nós vamos entender em cada versículo desse salmo o que é que Jesus quer nos ensinar. Combinado? Prontos? Vamos começar? O Salmo 23, vamos ler juntos agora, tá certo? Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha só, a primeira coisa que nós aprendemos nesse salmo é que o Senhor Jesus é o nosso pastor. Que legal! O que é que significa isso? Significa que todos nós somos ovelhinhas de Jesus, exatamente. Os pastores cuidam das ovelhas. Essa é a função do pastor. Então nós vamos entender agora o que é que Jesus faz por nós, as suas ovelhas. Está tudo escrito aqui nesse salmo. Vamos ouvir com muita calma. Então nós vamos completar essa frase aqui, ó. O meu pastor, o que é que ele faz por nós? O que é que o nosso pastor Jesus faz por nós? Continuando aqui no segundo versículo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Exatamente, crianças. Os pastores de ovelhas, eles cuidam das ovelhas e levam as ovelhas para se alimentar. Eles levam elas para pastos verdes, onde elas podem comer umas graminhas fresquinhas e deliciosas. O pastor também é responsável por levar suas ovelhas até riachos bem tranquilos, de águas bem tranquilas, porque as ovelhas são animais muito sensíveis, então elas não conseguiriam beber água em um lugar onde as águas fossem muito agitadas. Então o pastor das ovelhas conduz elas até um riacho de água bem tranquila, para que ela possa beber água bem direitinho e matar toda a sua sede. A primeira coisa que nós aprendemos então é que o nosso pastor Jesus, ele cuida das suas ovelhas. Isso mesmo, ele cuida de mim e de você. Então é a primeira palavrinha que nós vamos colocar. Cuida. O meu pastor cuida de mim, ok? Outra coisa muito importante. Nós entendemos que o pastor leva as ovelhas para se alimentar e para beber água. Então, o nosso pastor também nos alimenta. Isso mesmo. Como assim Jesus nos alimenta? Todos os dias nós devemos ser gratos pelo alimento que nós temos em casa, pelo café da manhã, pelo almoço, pela janta, e sempre agradecer a Jesus, porque é Ele que dá condições para o nosso papai, para a nossa mamãe nos alimentar, cuidar da gente e trazer provisão para nossa casa. Então, toda vez que você se alimentar, não se esqueça de agradecer a Jesus pela provisão na sua casa, pelo alimento de todos os dias, ok? Vamos continuar que tem mais coisa pra gente aprender aqui. No verso 3, o que ele ensina pra gente? Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha só, mais uma coisa que o nosso Jesus faz por nós.
Ele nos guia. Vocês estão vendo aqui que o pastor Jesus está segurando um cajado. Exatamente. O cajado serve para guiar as ovelhinhas. Quando elas estão saindo do caminho, o pastor vai lá e puxa elas de volta com o seu cajado para que elas não se percam do caminho. Então, nosso Senhor Jesus faz isso com a gente também. Quando a gente está fazendo alguma coisa errada, andando pelo caminho errado, a gente, deve lembrar dos ensinamentos de Jesus. E através da sua palavra e dos seus ensinamentos, a gente diz, não, eu não devo ir por esse caminho, eu não devo fazer isso, eu devo fazer o que agrada a Jesus. E aí a gente volta para o caminho certo e não anda mais pelo caminho errado. Muito legal, né? Vamos ver então o que mais a gente aprende com esse texto. Lá no verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha só, esse versículo nos ensina que o Senhor Jesus, ele nos protege. Exatamente, o pastor protege as suas ovelhinhas de todo o mal, mesmo quando está escuro, quando está de noite e as ovelhinhas ficam com muito medo. O pastor está lá para protegê-la. E você? Do que você tem medo? Vou então falar de algumas coisas que podem assustar as ovelhas. Então eu tenho aqui, uma ovelhinha. Exatamente. As ovelhinhas são animais muito sensíveis, como eu já disse para vocês. E elas são medrosas, elas precisam do cuidado do seu pastor, porque existem animais na floresta que são muito grandes, muito ferozes e que podem atacar as ovelhas. Sabe quais são os animais que fazem muito medo para as ovelhas? O lobo, isso mesmo! O pastor protege as ovelhinhas dos lobos para que os lobos não ataquem as ovelhas. Outro animal também que pode aparecer e assustar as ovelhinhas é esse aqui, Que animal é esse, gente? O leão! Então o pastor protege as ovelhinhas de todo o mal, de todos os animais que podem fazer mal a ela. E ali ele está com elas o tempo todo. E é isso que você deve lembrar. Eu não sei do que você tem medo. As ovelhinhas têm medo de leão, as ovelhinhas têm medo do lobo. E você? Tem medo de quê? Pois é, não tenha medo de nada, porque Jesus cuida de você e protege você. Lembre-se disso, Ele é o nosso pastor e protege as suas ovelhas. Nós somos as suas ovelhas. Para a gente terminar, vamos ver a última coisa que nós vamos aprender aqui nesse texto. No versículo 5 agora. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Gente, olha que legal! Isso mostra o tamanho do amor de Jesus por nós. E sabe o que está dizendo nesses últimos versículos? Que Jesus quer que nós moremos com Ele para todo sempre na sua casa. Exatamente! Jesus está preparando uma morada para a gente lá no céu. E o seu amor por nós é tão grande que Ele quer que a gente viva com Ele pela vida inteira, a vida eterna. Então nós temos uma morada esperando por nós lá no céu e tudo está sendo preparado por Jesus. É a casa do Senhor, onde nós iremos habitar com Ele por todo sempre. E aí, vocês gostaram desse texto? Muito bom esse Salmo 23, hein? Quanta coisa a gente aprendeu! Então agora eu quero ensinar para você como você pode aí na sua casa, junto com o papai, com a mamãe ou com seu irmãozinho,
confeccionar uma ovelhinha, para você sempre lembrar que você é uma ovelhinha de Jesus e que Jesus te protege, te guia, te alimenta e não deixa que nada de ruim te aconteça. Jesus está sempre conosco e Ele é o nosso bom pastor. Então eu vou agora mostrar para você o que você precisa preparar aí na sua casa para montar a sua ovelhinha. Combinado? Vamos lá? Então vamos lá para a nossa atividade. O que você vai precisar para montar a sua ovelhinha? Você vai precisar de um rolo de papel, algodão, uma folha de papel, cola, um lápis de cor marrom, uma canetinha preta, tesoura sem ponta, combinado? Então, separa esses materiais para você montar a sua ovelhinha. Primeira coisa que a gente vai fazer, na folha de papel, nós vamos desenhar o rosto da ovelhinha, as orelhas e um pouquinho da pele da ovelhinha, do pelinho da ovelhinha, tá bom? Então, eu vou desenhar aqui para vocês verem como é que vai ficar. Depois que vocês desenharem, vocês vão pedir a ajuda do papai e da mamãe para cortar para vocês. Se vocês conseguirem cortar sozinhos, tudo bem, tá bom? Então, ó, o formato do rosto, duas orelhas e aqui o pelinho da ovelhinha, ok? Feito isso, nós vamos recortar. E aqui eu já tenho tudo cortadinho para vocês verem, ó. E as orelhinhas, certo? Quando a gente terminar de cortar, nós vamos pintar o rosto da ovelhinha. Vou pintar aqui rapidinho para vocês verem como é que tem que ser. Pintei aqui de marrom. Vou pintar as orelhinhas também. Pinta as duas orelhinhas. Só um instante. Isso. De marrom também. Se você quiser pintar de outra cor que você tiver aí, cinza, bege, a cor que você quiser, tá? Mas eu escolhi aqui o marrom. Depois disso, eu vou passar a cola nas pontinhas aqui, ó, para poder colar as orelhinhas, tá certo? Passa um pouquinho de cola nos dois lados para colar bem direitinho, ó. Já coloquei a cola aqui e vou colocar as orelhinhas da minha ovelhinha. Depois que eu passar a cola com as duas orelhinhas, eu vou colar essa parte aqui do pelinho dela, tá? Bota bem pertinho das orelhinhas, eu vou mostrar pra vocês onde que vocês vão colocar. Passei a cola e agora eu vou colocar bem aqui em cima, ó, entre as duas orelhas dela. E vai ficar assim. Agora nós vamos fazer os olhos e a boca. Eita, que vai ficar linda. Vou fazer o narizinho também, né? Uau, olha só como tá ficando essa ovelhinha. E então, você vai pegar o rolinho de papel e o algodão. Você vai passar cola em todo o rolinho de papel e vai colando pedacinhos de algodão até ficar desse jeito aqui, ó. Todo coberto de algodão, bem parecido com o corpinho da ovelhinha, né? Feito isso, você vai colar o rostinho aqui na frente. Combinado? Passa a cola na pontinha. Pode ser até por cima do algodão também. Bastante cola para fixar bem direitinho, tá bom? Vou colocar aqui também no rostinho da ovelhinha. E vou colar ela aqui na frente.
Depois, se você quiser, você pode fazer também as patinhas dela para poder colocar no corpinho. Vou fazer aqui e mostrar para vocês. Ó, você corta 2 pedacinhos de papel e pode colocar aqui com cola as patinhas da ovelhinha. Coloquei um pouquinho de cola aqui do lado e colei uma patinha. E vou colocar um pouquinho de cola aqui do outro lado e colar a outra patinha. Deixa eu botar aqui pra vocês verem melhor. Ó. Olha só, minha ovelhinha. Agora eu convido vocês a fazer a ovelhinha de vocês aí em casa. Usa sua ovelhinha para contar para todo mundo que você é uma ovelhinha de Jesus, que Jesus é o seu pastor e está sempre do seu lado para te proteger e te livrar de todo mal. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Um beijo no seu coração e até domingo que vem! Boa noite, graça e paz, querida igreja. Estamos aqui prosseguindo com o mês da juventude, ainda online. Mas se Deus quiser, em breve estaremos cultuando ao nosso Deus juntos, presencialmente na nossa igreja. Vamos começar o culto desta noite orando ao nosso Deus. Oremos. Pai nosso que estás no céu, Senhor, obrigado por mais esse dia que estamos aqui, Senhor, com a oportunidade de cultuar, louvar e adorar o seu nome, Senhor. Nos abençoe e nos dê um culto abençoado, Senhor, que possamos entender cada vez mais de Ti o que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor. Nos dê direcionamento e direcione a mensagem que escutaremos essa noite. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Todo ser que vive, ouve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra
Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. 2 Timóteo 1, do 6 ao 10. Olá, igreja, boa noite a todos. Estamos aí no nosso momento missionário. Na reta final, já está acabando, né, irmãos? A nossa campanha de missões estaduais. Eu quero mais uma vez repetir com os irmãos o nosso tema. Quem puder aí estiver acompanhando pelo celular, digitar aí o nosso tema aí no YouTube. Vamos lá? Pela vida em Jesus eu coopero. E aí o nosso alvo, irmãos, é R$ 11.070. Até a última oferta recolhida, estamos no alvo de R$ 5.098. Se você ainda não fez a sua oferta, irmãos, faça. Vamos lá, temos até o dia 3 de setembro para arrecadar o nosso alvo missionário. Estamos perto de estarmos juntos, adoramos ao Senhor. Mas mesmo distante, irmãos, estamos aí em sintonia, orando sempre por missões, ofertando, falando do amor de Cristo, que você possa ser e fazer a diferença onde você está. Seja nas redes sociais, seja nos grupos do WhatsApp, fale do amor de Deus para aquelas pessoas que precisam ouvir do Evangelho. E você é jovem, estamos aí no nosso mês da juventude. Nós que somos jovens, somos fortes no Senhor e somos chamados. Deus, Cristo, tirou nós do lamaçal do pecado, transportou nós para a sua maravilhosa luz. E nós precisamos ser e fazer a diferença onde estamos. Irmãos, quero pedir um clamor a todos. Orem, não deixe de orar. Os nossos missionários estão aí na linha de frente, falando do amor de Deus. Em meio a essa pandemia, eles têm se reinventado e têm sido bênção no lugar, no campo missionário que cada um está. E que Deus possa levantar e tocar o nosso coração para que possamos ir e também assumir um campo missionário. Mas mesmo estando aqui segurando as cordas, nós somos missionários. Nós fazemos a diferença. Eu quero pedir agora que os irmãos possam baixar suas cabeças e com o coração agradecido a Deus, possamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, obrigado a Deus, porque o Senhor tem abençoado, o Senhor tem tocado o coração dos missionários e tem mostrado a cada um deles uma nova maneira, Senhor, de falar do Teu Evangelho. Em meio a esse isolamento social, em meio a essa falta de contato físico com as pessoas, nós temos as redes sociais. Ó Deus, o Senhor nos dá instrumentos, ferramentas para falar do Teu amor. Incomoda o nosso coração, ó Deus. Toca a nossa vida para sempre fazermos mais e melhor na Tua obra missionária. Que nós possamos estar sempre orando e ofertando a Ti, ó Deus. E que essa oferta seja direcionada aos campos missionários. E que mais missionários possam, ó Deus, ser enviados aos campos. Que nós possamos atingir o nosso alvo. Ó Deus, que tudo ocorra e coopere
para a tua boa vontade, ó Deus, de acordo com a tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Deus possa conduzir a sua vida a fazer sempre mais para o Evangelho. Em nome de Jesus. Chegue mais ao meu amigo, o Pai me chama a fazer parte da missão. Olá, queridos irmãos da 2IVA, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, como vocês sabem, estamos vivenciando o nosso mês da juventude. Então, por isso, em todos os cultos vamos falar o nosso tema e a nossa divisa. E eu espero que vocês repitam aí de casa junto comigo. O nosso tema é Um Coração para Sentir. E a nossa divisa se encontra lá em Salmos 51:10, que diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e saudade. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, então me tira o medo. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é
estavas desde o princípio com o Pai. Criaste todas as coisas na terra. Sem ti nada viria a existir. A vida estava em ti. Vieste para mostrar a sua luz, e ela brilhou sobre todos. As trevas não puderam deter. Você brilha mais que o sol. Minha luz, meu viver, és a luz que ilumina o meu ser. És o Filho, o próprio Deus, o Cordeiro imolado que na cruz venceu. Vieste para mostrar a sua luz, e ela brilhou sobre todos. As trevas não puderam deter. Você brilha mais que o sol. Minha luz, meu viver, és a luz que ilumina o meu ser. És o Filho, o próprio Deus, o Cordeiro imolado que na cruz venceu. Minha luz, meu viver, és a luz que ilumina o meu ser. És o Filho, o próprio Deus, o Cordeiro imolado que na cruz venceu. Você venceu. Este é o mundo que você criou, mas ele não reconheceu. Vieste ao mundo que você criou, mas ele não reconheceu. Mas eu criei, recebi, e agora eu sou filha de Deus. Mas eu criei, recebi, e agora eu sou filha de Deus. Mas eu criei, recebi, e agora eu sou filha de Deus. Minha luz, meu viver, és a luz que ilumina o meu ser. És o Filho, o próprio Deus,
meu viver. És a luz que ilumina o meu ser. És o Filho, o próprio Deus, o Cordeiro imolado que na cruz venceu. Amém. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse ali. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Dando prosseguimento ao nosso culto, vamos agora para a mensagem que será ministrada pelo nosso pastor Joxan Nunes Barbosa, vinda da parte do Senhor.
Boa noite, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encha teu coração de alegria nessa noite. Estamos aí no mês da juventude, os nossos jovens trabalhando a todo vapor para que eles possam também participarem efetivamente desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, né? Já estamos aí chegando ao fim, né, da nossa série de mensagens sobre os conselhos da sabedoria. E nessa noite eu quero glorificar o Senhor por sua vida que está junto conosco. Queremos agradecer por podermos entrar na sua casa e levarmos a palavra de Deus, levarmos o louvor e a adoração do Senhor à sua casa, para que você também possa junto conosco cultuar nessa noite. Então quero glorificar a Deus por sua vida. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios no capítulo 3. Nós hoje vamos do versículo 31, no caso do versículo 32 ao versículo 35. Amém? Provérbios capítulo 3, dos versículos 32 ao versículo 35. Amém? Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Vamos orar ao Senhor? Amado Deus, Pai que está nos céus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Queremos agradecer por esse privilégio de poder nessa noite, Senhor, estarmos diante da Tua presença. Obrigado por tudo que já aconteceu nessa noite, pelos louvores, pela adoração, Senhor, pelas orações, ó Pai. E nesse momento, Pai, queremos nos colocar diante da Tua palavra. Queremos Te pedir que o Senhor fale aos nossos corações e que essa mensagem vá ao encontro, Senhor Deus, dos corações daqueles que tanto precisam de Ti. Pai de amor, nos ensina através da Tua palavra e usa a minha vida para a honra, glória, louvor e adoração do Seu nome. Nós Te pedimos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nessa noite nós vamos ver que a bênção do Senhor, ele está sobre a vida dos justos. Aqueles que buscam a sabedoria e andam nos caminhos do Senhor. Como eu já falei, nós estamos encerrando hoje a série de mensagens sobre os ensinamentos da sabedoria, sobre os conselhos da sabedoria. E durante as últimas 8 semanas, aprendemos muito sobre a palavra de Deus, sobre como Deus quer nos instruir na sabedoria. O capítulo 3 do Provérbio, ele nos mostra esses conselhos práticos para uma vida justa, pacífica e cheia do Espírito Santo de Deus, recebendo as promessas e as bênçãos de Deus para a nossa vida. Aqui, nessa noite, nós vamos ver que a bênção de Deus está sobre a vida daqueles que o buscam, da vida daqueles que são justos. E essa é a 8ª mensagem dessa série que nós estamos tratando no capítulo 3 de Provérbios. E Deus aqui, ele revela o seu amor por nós. E por seus conselhos, ele deseja nos conceder sabedoria. Então nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a sabedoria do Senhor nessa noite. E eu queria convocar você a prestar bastante atenção para que nós possamos ser cheios com o Espírito Santo de Deus e aprendermos mais do Senhor. Os conselhos da sabedoria, eles se encerram aqui nesses 4 versículos com 4 máximas positivas. Semana passada nós vimos 5 máximas negativas, Deus dizendo que nós não devemos fazer. E aqui nós vamos encerrar o capítulo 3 com 4 máximas positivas, ou seja, 4 provérbios que nos vão trazer comparações para que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas. Os conselhos da sabedoria, eles trazem para nós essa relação da vontade de Deus para as nossas vidas práticas e os nossos relacionamentos uns com os outros. E aqui nessas 4 máximas positivas que nós vamos ver nessa noite, elas apresentam um sentido contrário à vontade de Deus. E a gente vai ver aquilo que Deus quer
e aquilo que Deus não quer para as nossas vidas. Então, a gente vai ver aqui que o perverso, né, ele contradiz com o justo. A casa do ímpio contradiz com o lar do justo. Os zombadores contradizem com os humildes e os sábios contradizem com os tolos. Então nós vamos aprender isso nesta noite. E a primeira máxima que nós vamos ver nessa noite está no versículo 32. Ele diz: pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Você é amigo de Deus? Nós vamos aprender um pouquinho aqui. O homem perverso, ele é uma abominação para o Senhor. Por sua perversidade, ele alcança fama, alcança riquezas, ele alcança poder, mas essa perversidade diante de Deus, né, tudo isso que é alcançado, né, por essa perversidade é abominação ao Senhor, ou seja, isso se torna idolatria na vida do homem, e idolatria é abominação ao Senhor. No Salmo 37, no versículo 20, o salmista diz o seguinte: mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como a fumaça. Aqui o texto ele nos diz que tudo isso é passageiro. O homem perverso se orgulha dos seus feitos, mas logo vem a destruição. Então eu queria dizer para você, meu querido, que nós devemos ter cuidado com a nossa vida. Devemos saber como nós andamos e por onde nós andamos, para que em nós não haja nenhum tipo de perversidade, mas que tenhamos uma vida justa. É interessante que muitas vezes nós vemos pessoas que são perversas e a gente fica se questionando o porquê dessas situações. Eu lembro que uma vez eu estava evangelizando um amigo e falando do amor de Deus, de como Deus é bom. E nós vínhamos no carro e quando nós paramos num sinal, tinha algumas crianças pedindo esmolas, pedindo dinheiro. E aquele meu amigo perguntou para mim: se Deus é tão bom, por que Ele permite que essas crianças estejam pedindo dinheiro? Eu olhei ao lado e percebi que tinha uma mulher, né, e aquelas crianças vinham e voltavam. Então, era a mãe daquelas crianças. E aquela mãe usava aquelas crianças para pedir dinheiro. Que perversidade da vida daquela mãe. Ela podia procurar outros caminhos para instruir seus filhos, mas ela estava ali, levando seus filhos a um sinal para pedir dinheiro. E aquele meu amigo ficou confuso. Ele perguntou: se Deus é tão bom, por que é que Ele permite que essas crianças estejam aqui? E eu fiz uma pergunta a ele: será que realmente a culpa é de Deus? O que é que essa mãe está ensinando na vida dessas crianças? O que será da vida dessas crianças? Será que a culpa realmente é de Deus? Ou da perversidade do coração dessa mãe que não toma o caminho certo para cuidar dessas crianças? Então, percebemos que a perversidade do coração do homem, ele traz estragos, não somente para a sua vida, mas também para a sua casa. Então, alguém que é perverso, ele traz maldição para a sua vida. E o texto aqui nos vai dizer isso, né? Ele vai dizer que o Senhor, ele detesta o perverso. Ele traz sobre ele, né, a negativa de Deus, ele traz sobre ele o desagrado de Deus. Então, aquela mãe, ela traz, né, essa perversidade também para a vida dos seus filhos. E aqui nós estamos tratando, vendo essa perversidade, né, como uma influência geracional sobre a vida dos seus filhos. Quando nós paramos para pensar, o que será da vida dessas crianças? Qual o futuro da vida dessas crianças? E aí a gente para pensar também, né, o que é que nós estamos passando para a vida dos nossos filhos, o que é que nós estamos instruindo os nossos filhos, como eles têm caminhado. Será que nós temos sido uma boa influência para a vida dos nossos filhos? E certamente aquela mãe não era uma boa influência
para a vida dos seus filhos, porque aquelas crianças seriam ensinadas a continuarem vivendo daquele jeito, nas ruas, pedindo, mendigando, e futuramente a gente nem sabe o que seria ainda pior para a vida dessas crianças, né? A perversidade do homem, ela é detestada pelo Senhor. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18, Salomão diz o seguinte: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Veja que uma pessoa que anda com uma vida detestável diante do Senhor, né, é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que quer viver a vida da forma que ele mesmo quer fazer, como ele mesmo quer tomar suas próprias decisões, sem pedir conselhos da parte de Deus, nem pedir conselhos do Senhor. Mas sabe o que é maravilhoso? Que aqui nesse texto ele também traz um contraste, né? E ele diz: o justo se torna amigo de Deus. Da mesma forma que o ímpio se afasta do Senhor, aquele que é justo, ele se torna amigo de Deus. O homem bom, ele é companheiro de Deus e compartilha dos seus segredos secretos. Vamos ver alguns textos da palavra de Deus que vai nos mostrar que desde o princípio Deus se revela nas nossas vidas porque Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele quer que nós nos tornemos amigos seus, né? Em Gênesis capítulo 18, versículo 17 e versículo 18, diz assim: então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Abraão foi um homem que ouviu a voz do Senhor, saiu da sua terra, da sua parentela e foi para o lugar onde Deus o mandou. E aqui Deus ele diz: será que eu vou esconder de Abraão aquilo que eu tenho para fazer na vida dele? E Tiago ele vai confirmar isso na vida de Abraão. O Novo Testamento ele traz essa promessa e diz assim: cumpriu-se assim a escrita que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Você é amigo de Deus? Você tem buscado ao Senhor? Você tem vivido a sua vida de forma sábia para que você seja aquele achegado ao Senhor, buscando ao Senhor? Então, veja que aqui, não somente em Abraão, mas também os profetas, em Amós capítulo 3, no versículo 7, a palavra de Deus diz o seguinte: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus profetas. Então, Deus ele tem revelado a sua vontade porque Ele quer ter esse relacionamento, Ele quer ter essa amizade junto conosco. E o texto aqui nos diz isso no versículo 31. Mas o justo é seu grande amigo. E nós precisamos ser grandes amigos de Jesus. Jesus confirmou isso na sua pregação, pregando o Evangelho, ensinando isso aos seus discípulos. Em João, no capítulo 15, versículo 15, Jesus disse: não os chames servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então Jesus estava ali revelando a vontade de Deus aos seus discípulos, porque aqueles discípulos agora não eram simplesmente servos, mas também amigos. E esse texto aqui de Provérbios, ele nos traz isso. Quando nós andamos nos conselhos da sabedoria, nós nos tornamos amigos de Deus. Será que após ouvirmos essas palavras, será que ainda tem alguém que não quer se tornar amigo de Deus? Você que está me ouvindo nessa noite, será que você não quer se tornar amigo de Deus? Talvez a sua vida esteja andando longe dos caminhos do Senhor, talvez você esteja afastado do Evangelho. Eu não sei como é que está a sua vida, mas nessa noite você quer se tornar amigo de Deus. Nós vamos continuar compartilhando aqui da palavra e você vai ver como é importante
nós andarmos na palavra do Senhor, andarmos dentro das sabedorias que o Senhor nos traz, para que possamos, assim, não sermos ímpios, mas sermos justos, para que nós possamos nos tornar amigos do Senhor. O homem e a mulher que pela fé andam com Deus desfrutam dessa promessa, mas o justo se tornará seu grande amigo. Amém? Que Deus faça assim também no seu coração. A segunda máxima que nós vamos aprender nessa noite, com esse texto aqui em Provérbios, no capítulo 3, ele vai estar no versículo 33. Ele diz assim: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Veja aqui a contradição que Deus vai trazer aos nossos corações quando nós precisamos entender isso. Um homem ímpio e perverso, ele atrai maldições, não apenas para si mesmo, mas também para a sua casa, né? Então a gente vê como é necessário buscarmos e andarmos nos caminhos do Senhor. Como eu falei agora há pouco, um pai e uma mãe pode trazer maldição para a vida da sua família e colocar a sua família em risco. Mas aquele pai, aquela mãe que ensina os seus filhos, ele livra a sua família de todo mal. Ele livra a sua geração de andar por caminhos tortuosos. E eu quero dizer para você, nessa noite, que Deus tem algo especial para a sua vida. No Salmo 1, versículo 6 diz assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A casa do pecador, ela se torna um lugar de destruição. E não apenas a casa de um pecador pobre, mas também de um pecador rico. A palavra de Deus nos traz o entendimento de que a casa do rico se torna um covil de ladrões. E veja como esse desejo, essa ganância por ter riqueza, por ter poder, pode corromper até aqueles que se dizem religiosos. E a gente vai ver tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, isso é uma verdade até no meio do povo de Deus. Em Jeremias capítulo 7, versículo 11 diz: esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Ele faz aqui uma pergunta e ele diz: cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Naquele tempo em que Jeremias estava profetizando ao povo de Deus, o povo estava numa vida de pecado tão terrível que Deus permitiu que Nabucodonosor viesse contra Jerusalém, levasse o seu povo cativo e destruísse o templo de Deus, que era, né, a garantia da presença de Deus no meio do seu povo. E nesse texto mostra por quê. Porque Deus está chamando a atenção que naquele templo, onde ali levava o nome do Senhor, ele tinha se tornado para aqueles sacerdotes, para o povo de Deus, um covil de ladrões. Porque aqueles homens só buscavam seus próprios interesses, buscavam ter poder e ganância para ter recursos financeiros. E Deus repreendeu aquele povo. E veja como isso continua acontecendo no Novo Testamento. Quando Jesus chega a Jerusalém, que entra no templo e vê o templo cheio de mercadores, vê o que Jesus vai dizer em Lucas capítulo 19, versículo 46. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. E ali Jesus começou a derrubar aquelas bancas nos cambistas, né? Por que Jesus fez isso? Existia, né, uma ganância ali dos sacerdotes. As pessoas vinham de muito longe e traziam a sua oferta ao Senhor, traziam um animal, um cordeiro, para que fosse oferecido. Mas antes de ser oferecido, esses animais eram apresentados aos sacerdotes e eles colocavam defeitos naqueles animais. Aquelas pessoas vinham de longe, não tinham como voltar para buscar outro animal na sua casa e eles eram obrigados a negociar ali, vender aquele animal e comprar outro para que pudesse fazer o sacrifício. E o que acontecia? Aqueles cambistas que ali estavam para fazer essas trocas, eles estavam, né, em acordo com os sacerdotes.
para ganharem dinheiro em cima das pessoas que vinham de tão longe. E Jesus, sabendo disso, Jesus disse: vocês tornaram a casa de meu pai num covil de ladrões. Então, perceba como a vida do ímpio, ela é terrível e como eles buscam, não é, a fazer suas próprias vontades. Mas aqui também Deus traz aquilo que é contraditório em relação à maldição sobre a casa do ímpio. O homem e a mulher que segue os conselhos da sabedoria salva a sua família das aflições. O lar do justo, no contexto hebraico, é chamada de navé ou naué. O termo aqui ele se refere a uma habitação humilde, uma habitação interiorana, onde você encontra paz, onde você encontra um lar abençoado por Deus. Então aqui a promessa de que Deus abençoa o lar do justo, ele traz para nós esse entendimento. A habitação do pobre, ela é uma Betel, ou seja, uma casa do Senhor. Reflita, veja como está o teu lar, o que você tem ensinado na sua casa, como tem se conduzido o seu lar. O seu lar é uma Betel de Deus, é uma casa do Senhor. Mas aqui o texto também nos traz que a casa de um pecador rico é um covil de ladrões. E nós precisamos refletir como está a situação da nossa casa, como estão os nossos filhos. Outra coisa importante, quem são as pessoas que visitam a sua casa? Para quem você abre as portas da sua casa? São pessoas de bens? Ou o que essas pessoas vêm fazer na sua casa? Então, preste atenção para quem você abre a porta da sua casa, porque a sua casa é uma casa de Deus. A sua casa é uma Betel. A sua casa é um lugar onde as pessoas precisam encontrar paz. É importante que você coloque no seu coração e diga: Senhor, que a minha casa seja um lugar onde as pessoas possam encontrar a Ti. E mesmo que venha qualquer pessoa com má intenção à sua casa, Deus, Ele repreende toda seta do mal. E você tendo sabedoria e discernimento do Senhor, você vai saber como se conduzir. Porque Deus abençoa a casa do justo. Deus abençoa a tua casa. Que a sua casa seja abençoada pelo Senhor. Amém? A terceira máxima positiva que nós vamos aprender está no versículo 34. E ele diz: Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Amém? Aqui um homem zombador, ele é orgulhoso e mau. Ele é um escarnecedor. No Salmo 1, versículo 1, a gente vai encontrar um conselho. Ele diz: nem se assenta na roda dos zombadores, ou seja, na roda dos escarnecedores. Um homem escarnecedor, ele é um homem que não tem misericórdia de ninguém. E é também um homem que não vai receber e nem recebe misericórdia do Senhor. Você conhece pessoas assim? No lugar onde você mora tem pessoas assim que zombam de Deus. Você já evangelizou pessoas que ficam zombando do Senhor? Eu quero dizer para você, meu querido, não se preocupe se alguém zombar do Senhor, porque Deus aqui nesse texto, Ele está dizendo que Ele vai zombar daqueles que zombam do Senhor, daqueles que zombam de você também. Em Provérbios, no capítulo 1, no versículos 24 ao 23, vai nos mostrar algo interessante. Eu quero convidar você, volta aí, Provérbios, nós estamos no capítulo 3, volte para o capítulo 1, nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 31, amém? Diz assim a palavra: vocês, porém, rejeitaram o meu convite, ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, em minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abatesse sobre vocês como uma tempestade. Quando a desgraça atingir como um vendaval. Quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão,
mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Nós vemos aqui nesse texto de Provérbios, o juízo de Deus para com aqueles que zombam e desprezam a palavra do Senhor, que desprezam os conselhos da sabedoria. Talvez você tenha encontrado pessoas assim na sua caminhada, ou hoje você esteja se deparando com pessoas assim. Mas aqui a palavra do Senhor, ele diz que ele zombará daqueles que zombam dos seus conselhos, daqueles que desprezam a palavra do Senhor. Então, veja como é importante. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 31, diz assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E esse texto está dentro de um contexto, que no capítulo 10 de Hebreus nós encontramos a mais dura e clara advertência contra a apostasia encontrada nas Escrituras. Ou seja, de alguém que deixa o Evangelho, de alguém que propositalmente não quer mais andar nos caminhos do Senhor. Se alguém abandonar Cristo de livre e espontânea vontade, não existe outro sacrifício para os seus pecados. O sacrifício é o sangue de Jesus Cristo na cruz. Alguém que apostatar desse sacrifício não tem mais como fugir dele. E é disso aqui que Deus também está tratando em Provérbios. Ele vai zombar daquele que zomba da presença do Senhor. Aquele que apostatou do cristianismo, ele sofrerá um maior castigo, porque ele tratou o Filho de Deus com escárnio, com zombaria. Considerou impuro e profano o sangue do Cordeiro. E ele também considerou e fez agravo ao Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele zombou do sacrifício da cruz. Aquele que entra no Evangelho, que aprende a palavra do Senhor e entende que só em Jesus Cristo há salvação, e ele abandona o Evangelho porque ele quer abandonar, porque ele decidiu que não quer andar nos caminhos do Senhor e quer viver a sua vida de forma ímpia. Para esse, a salvação não vem mais, porque não existe mais nenhum tipo de sacrifício que possa ser feito para a salvação dessa pessoa. E aqui o texto diz: e ele zombará dos zombadores. Então, o texto da palavra do Senhor, ele nos traz aqui uma advertência muito forte. Então, preste atenção como você está andando na sua vida. Nós vemos muitas pessoas dizendo que não acreditam em Deus, que Deus não existe. Esses podem ser mudados nos seus pensamentos. Mas aquele que passa pelo Evangelho e deixa a apostata da fé, para esse a situação é mais difícil. Mas graças a Deus que nesse texto também ele traz um contraste aos zombadores. E ele vai dizer aqui no texto: mas concede graça aos humildes. Aqueles que zombam, existe juízo para eles, mas o Senhor dá graça àqueles que são humildes. Um homem bom e humilde segue os conselhos da sabedoria e recebe o gracioso tratamento do Senhor. E aqui o texto da palavra de Deus nos traz isso. Em Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E Deus já nos concedeu essa graça. Precisamos viver de forma humilde para que nós possamos andar nessa graça maravilhosa de Deus. Eu quero convidar você aí ao texto de Tito, no capítulo 2. Vamos lá para o Novo Testamento. A carta do apóstolo Paulo a Tito. Nós vamos aprender algo importante aqui sobre essa graça derramada sobre nós. Tito, no capítulo 2,
versículos 11 e 13. Ele diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Essa graça já nos foi dada, e enquanto nós aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devemos proceder de forma humilde em nosso estilo de vida. Devemos viver de uma forma em que as pessoas possam ver em nós o reflexo de Cristo Jesus. Enquanto Jesus não volta, nós precisamos ser a presença de Deus aqui na terra e, através das nossas vidas, falarmos do amor de Deus para os nossos irmãos, para as pessoas que tanto precisam. Os zombadores, Deus zombará deles, mas aqueles que são humildes receberão graça do Senhor. E a graça que nós recebemos do Senhor é a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém? A quarta máxima que nós vamos aprender nesse texto, que é uma máxima positiva, ela está no versículo 35. Vamos voltar lá para Provérbios, no capítulo 3, versículo 35. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Uma pessoa honrada é conhecida por seus feitos, né? E Jesus ensinou isso também aos seus discípulos, a reconhecer a diferença entre um homem de honra e um falso profeta. O tempo em que nós estamos vivendo está cheio de falsos profetas, desviando as pessoas dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor, Ele quer trazer honra aos homens como herança pela sabedoria. Você quer ser um homem honrado? Ande nos caminhos da sabedoria. Deus vai honrar a sua vida. E Jesus aqui ensinou como eles deveriam reconhecer um falso profeta ou um homem que não tem honra. Ele diz assim: vocês reconhecerão por seus frutos. Ou seja, um homem honrado, ele é conhecido por aquilo que ele produz. E um homem desonrado também por aquilo que ele produz. Então é muito fácil nós entendermos quem são as pessoas. Basta-nos olharmos e prestarmos atenção sobre o que é que essa pessoa produz. Então, o que você tem produzido na sua vida? Aquilo que você produz honra ao Senhor? Se o que você produz, os frutos que você produz, honra ao Senhor, pode ter certeza que Deus vai também te honrar. Mas esse texto também, ele traz algo muito interessante. Quando nós falamos em honra, nós precisamos ter uma denotação correta daquilo que Deus está trazendo para a nossa vida. Eu encontrei num dicionário bíblico uma conotação que ele traz o que o texto nos ensina aqui. Ele diz que honra é elevadas recompensas e estimas prestadas por motivo de uma grande realização ou por causa de um caráter moral e espiritual bem formado. Eu creio, queridos, que isso tem sido um problema muito grande no nosso tempo. A formação do caráter cristão. Muitas pessoas têm um caráter cristão mal formados, E aqui nós recebemos de Deus um presente, Uma herança é um presente de Deus. Quando nós conduzimos as nossas vidas de forma sábia, a honra nos é concedida por Deus devido a um caráter moral e espiritual bem formado. E nós precisamos nós precisamos trabalhar nisso. Como está o meu caráter? No que eu penso? O que eu faço? Nós precisamos ser crentes maduros, crentes equilibrados, crentes cheios do Espírito Santo, para que nós sejamos crentes honrados, homens e mulheres honradas, não simplesmente pela sociedade, mas por Deus. Na sociedade as pessoas são honradas por aquilo que elas produzem,
por ser pessoas honestas, por ser pessoas que ajudam o próximo, por ser pessoas que fazem o bem, que cumprem as leis. Mas nós somos honrados pelo Senhor quando a nossa vida moral, quando o nosso caráter é um caráter ajustado à vontade de Deus. E quando a nossa vida espiritual, ela produz para o reino de Deus. Então, nós precisamos caminhar como crentes em Cristo Jesus, cheios do Espírito Santo de Deus. Mas esse texto também vai trazer um contraste. E ele vai dizer, o Senhor expõe os tolos ao ridículo. E a gente já aprendeu aqui que a gente não deve imitar os pecadores, a gente não deve desejar a prosperidade dos ímpios. Nós já aprendemos no texto aqui, no capítulo 3 de Provérbios, os conselhos da sabedoria. E aqui o texto ele termina dizendo, o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Os tolos eles se distinguem pelas desgraças que produzem. Basta olhar o que é que eles estão fazendo. O texto de Filipenses, no capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e pensam apenas nas coisas que são terrenas. Para eles, o orgulho que é vergonhoso, é o que eles buscam. É o que Paulo vai nos trazer aqui nesse texto. E aqui o ridículo, ao qual o tolo é exposto, para nós é tão somente um exemplo daquilo que não devemos fazer. Então, quando nós vemos numa pessoa tola, numa pessoa ímpia, que zomba de Deus, tudo aquilo que ele faz é desgraça, então a gente vê aquilo ali, o exemplo daquilo que a gente não deve fazer. Ou seja, nós não devemos andar nos caminhos dos ímpios. Nós também já aprendemos isso aqui. Então, os conselhos da sabedoria, eles trazem para nós todo esse entendimento. E eu queria dizer para você, meu querido, nessa noite, ande nos caminhos do Senhor. Coloque esses conselhos que nós já aprendemos durante essas últimas 8 semanas na sua vida. E você vai ver o que Deus fará na tua vida. E eu quero concluir aqui nessa noite dizendo para você que em todo esse capítulo 3, dos conselhos de Salomão, ele traz para nós a sabedoria que Deus quer para as nossas vidas. Se tivermos o temor do Senhor e colocarmos em prática os conselhos que aprendemos nessas últimas 8 semanas, seremos sábios. A nossa herança da parte de Deus será uma vida honrada, longa e próspera. Deus colocou esse texto no meu coração e eu vim desenvolvendo junto com vocês para que Deus mostre, segundo a Igreja Batista de Areias, nós precisamos ser uma igreja que andamos na sabedoria do Senhor, nos conselhos do Senhor. Se cada um de nós como igreja colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos nesses conselhos da sabedoria, nossa igreja será uma igreja abençoada. É uma promessa de Deus, Ele nos traz essa promessa nesse texto. Os conselhos da sabedoria, eles terminam aqui com essas 4 máximas positivas, que nos deixam muito claro que Deus abençoa o justo, mas também traz juízo a todos aqueles que zombam da sua palavra e que abandonam os seus conselhos. E quando nós refletimos em todos esses conselhos da sabedoria, vemos que mais tarde, em Cristo Jesus, veio a ser um exemplo de tudo aquilo que aqui em Provérbios ele nos exorta. Pois Jesus é aquele em quem nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, como Paulo nos escreveu em Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 3. A palavra de Deus, ela converge em Cristo Jesus. Então, todas as exortações que nós aprendemos aqui no capítulo 3 de Provérbios, eles se revelam em Cristo Jesus.
Busque em Jesus toda a sabedoria e conhecimento necessário para viver uma vida honrada aqui na terra e uma vida eterna nos céus com nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Encerramos aqui a 8ª mensagem da Palavra de Deus no capítulo 3 de Provérbios, dos conselhos da sabedoria. E você tem o privilégio de, se esqueceu algum, voltar aí no YouTube. Em cada um deles estão lá, todas essas pregações estão na página da igreja no YouTube. E você vai poder rever cada uma delas. Mas o que nós aprendemos aqui nessa noite é que a bênção do Senhor está sobre a vida do justo. Que a bênção de Deus está sobre a sua vida. E nós não precisamos andar pelos caminhos dos ímpios. Nós não precisamos olhar para aquilo que o ímpio está fazendo e fazer a mesma coisa. Não devemos invejar a prosperidade do ímpio, mas devemos andar nos caminhos do Senhor. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo nessa noite, que ainda não tem Jesus como Salvador da sua vida. Se essa palavra chegou ao seu coração, se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração e você quer ser uma pessoa sábia, uma pessoa abençoada, entrega teu coração para Jesus nessa noite. Não espera mais tempo. A hora é já. Se você tomar essa decisão agora, você já está atrasado. Já poderia estar sendo abençoado e andando nos caminhos do Senhor. Você que é um crente em Cristo Jesus e você entendeu que sua vida não está alinhada com essa palavra, peça perdão ao Senhor e se coloque diante de Deus para que Ele corrija a tua vida, corrija as tuas veredas. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero dizer a você que você está correndo um grande risco, né? Um risco de ficar deliberadamente pecando. E aí fica difícil para você. Mas se você se arrepender hoje, buscar o Senhor, peça perdão, volte aos caminhos do Senhor. Deus quer tratar com a sua vida. Não perca mais tempo. Amém? E eu quero orar por você agora. Vamos orar e nos colocar diante do Senhor. Amado Deus, Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai, tem abençoado, Senhor Deus, as nossas vidas, ó Pai. Mas, Pai, em nome de Jesus, vá ao encontro daquele que está longe de Ti. Vá ao encontro daquele que está afastado dos Teus caminhos, ó Pai. Que essa noite, Pai, essa palavra vá de encontro aos corações, ó Pai, e possamos entender que não podemos andar longe do Senhor. Não podemos andar longe dos Teus caminhos, ó Pai, porque, ó Senhor Deus, o Senhor também zomba daqueles que zombam da Tua palavra, daqueles que desprezam, Senhor Deus, os Teus ensinamentos, que desprezam a sabedoria, Senhor. Então, Pai, que em nome de Jesus possamos andar com a vida sábia e correta diante da Tua presença, Senhor. Te peço pela vida de cada um desses irmãos que estão conosco acompanhando essa mensagem nessa noite. Fala os corações, trabalha no coração de cada um deles, porque é o Teu Espírito Santo, Pai, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E que nessa noite possa ser uma noite de salvação para a vida dos irmãos que estão nos ouvindo, daqueles que ainda não Te têm como Senhor e Salvador de sua vida. Entrega, Senhor Deus, essa mensagem diante da Tua presença e que cada um, Senhor Deus, possa nessa noite fazer uma decisão de mudança em suas vidas. Eu Te peço e Te agradeço no nome santo de Jesus. Amém? Que Deus Te abençoe nessa noite. Vamos louvar ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que noite abençoada, noite de bênção. Que a nossa juventude possa continuar firme e forte fazendo a obra do Senhor. Eu quero convidar você para na próxima quarta-feira também estar conosco no nosso culto de oração às 19h30. Vem orar conosco, vem te colocar na presença do Senhor. Que Deus te dê uma semana abençoada, cheia da graça de Deus. Amém? Eu quero também nesse momento abençoar a sua vida. Fecha teus olhos, abre as tuas mãos e receba a bênção do Senhor. Amém? Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe.